porque o Senhor é o nosso Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por nos disponibilizar de estarmos aqui em tua casa para o teu serviço, para nos colocarmos, ó Deus, como adoradores do Senhor, que te adorem em espírito e em verdade, os quais o Senhor tem buscado, o Senhor tem procurado. Deus, nos ajudes, nos ensine, Senhor Deus, a te amar, nos ensine, Senhor Deus, a te adorar, a sermos verdadeiros adoradores. Deus, continua falando ao nosso coração, te revela, Senhor Deus, neste primeiro culto a nós. Te revela, Senhor Deus, através de cada ato deste culto que estamos aqui para prestar a Ti. Deus, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade e nos ajudes a compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, nós vamos ouvir o grupo Adoração. Do lado da mesa. Está na mesa. Está na mesa. Na assim: segue-me, vinde após a mim. E hoje Jesus continua a nos chamar para que nós façamos parte desse grande plano que Ele fez para nós. Que nós não venhamos a resistir a ouvir: segue-me. Mas o que Ele fará em mim não é o meu.
Vamos nos colocar todos de pé e vamos cantar os hinos que estão indicados no nosso boletim. Louvor ao Pai e ao Filho dai. 21 do cantor cristão se encontra também no boletim da gente. E depois o 398, Sou Feliz.
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós temos razões das mais diversas, temos motivos inumeráveis para dizer que nós estamos aqui na presença do Senhor para dar o que nós temos de mais importante, que é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa honra, a glória que lhe é devida. Amém? Nós vamos ler um texto precioso da palavra do Senhor que está na ordem de culto, que se encontra em Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Leiamos com entusiasmo, pois nos é dado esse privilégio de ler a palavra do Senhor, façando essa leitura de forma responsiva. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Nós vamos ter um privilégio de ler novamente. Eu falei entusiasmo. Eu queria convidar as irmãs que estão aqui atrás a lerem comigo. E os irmãos lerão os versículos ímpares. Vamos dizer: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando... E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos muito felizes. A congregação, ela está num número bem expressivo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos trouxe. Diz que até a nossa presença em algum lugar é o mover de Deus nas nossas vidas. Não fazemos nada por conta própria, mas o Espírito de Deus os incomodou, me incomodou e nos trouxe aqui para prestar culto de adoração e louvor. Amém? Nós vamos louvar nesse instante também com oração, em oração familiar. Eu queria convidar o irmão Utenberg e o seu herdeiro Wimberg, que parecem irmãos agora, né? Eles vão orar nesse instante, louvando o Senhor pela sua palavra, pelo que o Senhor tem feito, para que o Senhor possa continuar nos abençoando e tendo misericórdia de nós. Pai, então em tua presença, Senhor, eu quero agradecer por este dia, Pai. O dia, Senhor, que o Senhor nos deu para te adorar, Senhor. E, Senhor, faça que todos os dias, Senhor, nós prostramos, Senhor, nossa alma, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos incomodado, Senhor, e trazido-nos à tua casa, Pai. Senhor, obrigado pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos tem dado a cada dia, Senhor. Senhor, esteja conosco, Senhor, e acampa os seus anjos ao redor de nós, Senhor, e nos abençoa a cada dia. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, misericórdia, de amor, de fidelidade, estamos aqui na tua presença mais uma vez para render toda a glória, todo o louvor que só a ti é devido. Ó Senhor, te pedimos pela tua graça que o Senhor nos receba. Te pedimos pelo teu amor que o Senhor aceite a nossa adoração neste dia. Ó Deus de bondade, te louvamos especialmente, ó Senhor, pelo livramento que o Senhor concedeu ao meu filho.
dia de hoje o Senhor tem demonstrado que o Senhor tem guardado a nossa família. Amém, Jesus. Tu sabes que Ele é teu. Tu sabes que nós consagramos um dia Ele menino nesta casa para Ti. Então, guarda-o para louvor da Tua glória. Guarda-o, ó Senhor. Amém, Jesus. Para que possa sempre continuar dando testemunho que nós temos um Deus que cuida de nós. Pedimos ao Senhor, porque graças a Ti, porque o Senhor coloca em nossos corações o desejo de voltar, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Sempre nos faz, Senhor Deus, leprosos e também curados para podermos estar na Tua presença. Amém. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu digo aos irmãos, como testemunho, que é muito bom estar com os irmãos. Todos sejam muito bem-vindos a essa casa de oração, casa do Senhor Jesus. E nós gostaríamos também de conhecer nesse instante aquelas pessoas que estão nos visitando. Hoje é um dia festivo, um dia de culto, um dia de adoração, na essência mais pura da palavra. As irmãs aqui também estão agradecidas a Deus. E nós vamos louvar ao Senhor também, conhecendo aquelas pessoas que estão nos visitando nessa tarde aqui, início de noite. Chegou para nós o nome de Sônia Cristina, queria que ficasse de pé, Felipe e Eduarda Camila. Onde estão essas pessoas? Fiquem de pé, por favor, um pouco mais. Existe mais alguém que está nos visitando nessa tarde? Por favor, aqui à esquerda, uma senhora, duas jovens, na verdade a família completa, é isso? Sejam bem-vindos também. Nós vamos saudar a todos, como nós fazemos comumente, de uma forma bem calorosa. Vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ótimo, a irmã vem reivindicar aqui a maternidade, dizendo que é dos filhos de Gil. Então, para nós é um prazer tê-los, assim como todos os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês. E é uma mensagem de Deus para minha, para a sua vida também nessa noite. O Senhor possa usar os louvores e a palavra a fim de que Deus possa falar ao nosso coração. Nesse instante nós vamos convidar os irmãos que estão indicados na ordem de culto para o recolhimento de dízimos e ofertas. Isso é uma obrigação dos membros da igreja, dos crentes em Jesus Cristo. Sintam-se os visitantes também à vontade. Deus possa nos abençoar. Enquanto isso, louvaremos o Senhor. Bendito e glorioso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que aqui chegaram. Ó Pai querido, Tu sabes a necessidade de cada um. Visita-os, ó Pai, e suba de acordo com a Tua santa vontade. De igual modo, Te pedimos, Senhor, pelos nossos visitantes que ainda não tiveram essa experiência contigo, que hoje seja uma noite aceitável. Ó Pai querido, seja esse culto que ora realizamos, para que tudo seja feito para a Tua honra e Teu louvor. Ó Pai querido, obrigado pelo livramento que tem nos dado. Sabemos que Tu és fiel, e nós precisamos, ó Pai querido, ser fiel a Ti, e que nós sejamos a cada dia crentes melhores, e que nós sejamos a Tua semelhança. Agrada-te de nós. É em nome de Jesus que Te oramos e Te agradecemos. Amém.
que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. Sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza, se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. E as aves do céu não colhem nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não crescem nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. E nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Cuidará. Oremos. Santo Eterno Pai, somos-te gratos pela tua presença no nosso meio, Pai. Ser favorável a nós, pecadores, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a prestar um culto digno, que tu és santo. Que nós possamos estar em tua presença, ó Pai, com sacrifício de louvor, Senhor Jesus. Fica em nossas vidas, abre nosso coração para que nós possamos entender a mensagem que veio do alto, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Cadê a letra? Obrigada, irmão. Era bom filmar lá em cima. Hoje é um dia bem especial para esse grupo, porque há 3 anos nós estamos juntas, orando, passando por tantas histórias, alegrias, dificuldades, mas Deus tem provado que é muito bom quando a gente está juntos em oração.
Então, com o coração muito agradecido a Deus, agradecido aos irmãos que têm nos sustentado com oração, agradecido aos nossos pastores que, através do Ministério de Música, nos permite adorar a Deus. Nós estamos com o coração agradecido ao Deus que tudo fez e que tudo faz em nossas vidas, pois o nosso desejo é apenas adorá-lo. Nós não somos cantoras profissionais, mas temos um coração de adoradoras. Jesus sabe o que é melhor, deixa eu te guiar. Ele está à porta do seu coração, deixa-o entrar. Jesus tem poder para curar, preenche o vazio do ser, transforma a tristeza em alegria, dá sentido ao viver. Jesus sabe o que é melhor, deixa eu te guiar. Ele está à porta do teu coração, deixa-o entrar. Jesus tem poder para curar, preenche o vazio do ser, transforma a tristeza em alegria, dá sentido ao viver. Jesus é mais que um amigo, muito mais que um irmão, quer ver sempre o teu sorriso, entregue-se a Ele, por que não? Se triste está o teu coração, Cristo anima a alma perdida. Pensa que não há solução, experimente Cristo em tua vida, experimente Cristo, Cristo em tua vida. Jesus tem poder para curar, preenche o vazio do ser, transforma a tristeza em alegria, dá sentido ao viver. Jesus é mais que um amigo, muito mais que um irmão, quer ver sempre o seu sorriso, entregue-se a Ele, por que não? Jesus tem poder para curar, preenche o vazio do ser, transforma a tristeza em alegria, dá sentido ao viver. Jesus é mais que um amigo, muito mais que um irmão, quer ver sempre o seu sorriso, entregue-se a Ele, por que não?
Meus irmãos, é muito bom estarmos juntos e poder receber de Deus a sua graça e a sua paz. Amém. Eu não sei se os irmãos estão recebendo essa graça e essa paz assim com tanta boa vontade, não é? Já que o Senhor nos recebeu com tanta boa vontade, nós não estamos recebendo com toda essa boa vontade a sua graça e a sua paz. Mas, irmãos, também não vou forçar os irmãos, não, tá certo? Isso tem que ser espontâneo. Isso tem que ser espontâneo. Eu quero saber se há entre nós uma pequena chamada Mirelle Vitória. Está entre nós, Mirelle Vitória, juntamente com a sua mãe, Roseli Bernardo. Não está. Muito bem, é que não está dito aqui no boletim se é no primeiro culto que ela será apresentada ou no segundo. Provavelmente será no segundo culto. E agradecer a Deus pela vida do grupo Adoração. Essas irmãs têm nos inspirado com a sua união, com a sua boa vontade de adorar a Deus. Elas têm se unido, são mulheres que oram juntas, mulheres que trabalham juntas e oferecem a Deus juntas o seu melhor. Nós devemos considerar isso. A reflexão que elas colocaram no boletim é comovente e enriquecedora a respeito de nossas vidas como barro em tuas mãos. E elas dizem aqui nessa reflexão que o barro não tem valor, o barro é frágil, o barro não tem querer, o barro é a matéria-prima do artista, e o artista é o Senhor. E a palavra de Deus em Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías 64, verso 8. Meus irmãos, agradecemos a Deus, portanto, pelos 3 anos de vida e trabalho do grupo Adoração, desse grupo de mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade, procuram assim adorá-lo da melhor forma. Meus irmãos, também quero considerar aqui a gratidão do casal Cibele e Rutenberg. Eu gostaria que eles viessem aqui à frente. Nós vamos orar por eles e orar com eles. Rutenberg, Cibele e Ruanberg. E eles vão dizer aqui o motivo da sua adoração, o motivo da sua gratidão. E nós vamos orar por eles. Vocês vão dizer, já decidiram quem vai falar? Dessa vez, sem chorar. Meus irmãos, semana retrasada, a minha esposa acordou de madrugada, muito aflita, chorando, pois tinha tido um sonho que o nosso filho seria, sem chorar, só chamado por Deus, como Paulo disse, infinitamente melhor. No entanto, eu senti a dor de um pai que tem um filho único e que Deus chama para sacrificar. É bom quando a gente lê a Bíblia, escuta os pastores falarem, ficamos emocionados, sentimos Deus falar conosco, mas quando isso se faz carne mesmo, a palavra de Deus se torna viva em nós, aí imaginamos como aquele pai se sentiu
em levar seu filho ao altar. Então nunca mais vou ler aquele texto sem sentir isso. Mas eu disse a Deus que Ele sabe todas as coisas. E passando uma semana, eu larguei do serviço, eu trabalho à noite. Quando eu fui dormir de 1h da tarde, eu fui acordado dizendo que a pessoa me informando que um ônibus que meu filho estava tinha batido numa carreta. Eu, como ando por aí pelas estradas, de vez em quando vejo alguns acidentes de carreta, e isso me afligiu. Mas como pai que ama muito seu filho e protege de todos os jeitos, eu fui socorrê-lo. Muito aflito e só imaginando a cena. Quando eu vi o ônibus realmente atrás da carreta, e cheguei nervoso e agressivo. Eu saí procurando por ele, não teve bombeiro, não teve socorrista que me segurasse. E ele estava na ambulância com a proteção no pescoço. Eu estava com celular, com internet, e de imediato eu tirei uma foto dele, postei no Face para avisar todo mundo que seria um acidente. Tinha ocorrido um acidente, mas ele estava com ferimentos leves, graças a Deus. E quando isso foi postado na internet, ninguém leu o texto que eu escrevi, só viram a foto dele sangrando. E muita gente se preocupou, mas quando estávamos, eu tentei levar ele, socorrer ele para um hospital particular, mas não foi deixado e foi muito problema nisso. Mas passamos 2 horas na UPA só para saber se o nariz dele estava quebrado ou não. Mas conseguimos depois levar ele. E a mulher estava na UPA, olhou para ele, ela estava com muito sangue na roupa. Aí disse para ele: eu estou aqui por causa dele, porque ele bateu o rosto nas minhas costas e não no ferro do ônibus. E as pessoas dizem que uma mão santa protegeu, salvou, de que não foi umas costas santas daquela mulher que estava ali. Deus colocou ela em vez do ferro, e o nariz dele continua bonito como o do pai. E o dano foi mínimo. E Deus disse: Rutenberg, não faça nada com teu filho, eis aí o cordeiro. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela vida de Rutenberg, pela vida do nosso grupo Adoração, pela família. Deus está nos protegendo, nos guiando, nos dando a alegria da sua salvação. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é rica, que é poderosa, Senhor, para transformar nossas vidas. Graças te damos, Senhor Deus, porque hoje nós contamos acidentes como bênçãos, como proteção do Senhor. Santifica-nos, Senhor Deus, com a tua palavra. Continua dirigindo as nossas vidas, Senhor. Graças te damos pela vida de Rutenberg, pela vida de Cibele, de Rutenberg, porque o Senhor tem usado eles para o teu louvor. Graças te damos, Senhor Deus, porque eles têm preparado ele para o Senhor. E ele é do Senhor e o Senhor é dele. E nós somos teus, não somos de nós mesmos. Graças te damos, Senhor Deus, porque tu tens cuidado de nós. E com olhar de misericórdia sempre, sempre nos diriges. Santifica-nos, Senhor, para ti nessa hora.
Nós te rogamos, Senhor Deus, recebe a vida de Ruanberg, como tu recebeste, Senhor Deus, há 18 anos atrás, e agora o recebes, continua recebendo, continua consagrando, continua, Senhor, santificando. Também te agradecemos, Senhor, pelos 3 anos do Grupo Adoração, pela sua fé, pela sua unidade, pela adoração que eles produzem, o que elas produzem, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Recebe-nos, Senhor Deus. Abençoa também os nossos familiares que vieram aqui hoje, Senhor, para ouvir a tua palavra. Fala ao nosso coração. Nós te rogamos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, podem se assentar. É grande a nossa alegria, o Senhor tem cuidado de nós verdadeiramente. Meus irmãos, também a irmã Delma está entre nós. Gisele, Gleice, muito bem. Irmã Delma, ela não perdeu a sua mãe, mas nós nos reunimos no cemitério para o sepultamento de Dona Alice Pedro. Ela foi sepultada, mas o que se diz dela é que ela entregou a vida a Jesus. Foi esse o testemunho de uma vizinha, foi esse o testemunho dos filhos que estavam lá. Alguns deles já entregaram também a vida a Jesus, netos, todos eles. E aquele funeral foi um culto de gratidão a Deus, para consolo da família e para alegria nossa. Foi um culto de gratidão a Deus. Por isso, irmã Delma, Deus continue confortando o seu coração, de Gisele, de Gleice, de toda a família. Irmãos, em Lucas capítulo 17, o texto que nós lemos no início do culto, Lucas capítulo 17, de 11 a 19, nós lemos a história de 10 homens de uma comunidade de leprosos. Esse texto é grandioso, irmãos, por causa do que ele nos fornece a respeito de gratidão. Por isso ele é grandioso. Ele é grandioso porque nos fornece muita lição a respeito de gratidão. O que seria gratidão? Por que elas estão agradecidas? Porque nós estamos agradecidos. Porque Rutenberg, Cibele e Ruanberg estão agradecidos. Porque nós devemos agradecer todos os dias. Esse texto nos fornece algumas pistas, uma direção para a gratidão. E a história é que havia uma comunidade de 10 leprosos na cidade de Samaria. Jesus tinha que passar por dentro de Samaria. Ele ia a Jerusalém, na direção do Jordão, ia passar por Samaria, estava passando por Samaria. Jesus propositadamente foi a Samaria algumas vezes, e nunca passou por Samaria sem tirar dali lições preciosas para nós, para os seus discípulos, sem salvar alguém, sem transmitir para os samaritanos uma palavra de vida eterna e por tabela para nós, deixar a lição para nós. Então havia ali uma comunidade de 10 leprosos, contaminados com a AIDS daquele tempo. A lepra, meus irmãos, era considerada
um estigma, uma doença terminal segregadora. Os leprosos eram retirados da sua família, retirados de dentro da cidade, do arraial, e isso era uma lei. Levítico capítulo 13, verso 46, eles eram colocados para fora, botados para fora. Não havia hospital e eles tinham que viver fora da cidade. E eles viviam em comunidade. Essa comunidade era composta de 10 homens. E eles ou souberam ou encontraram pelos acasos de Deus Jesus passando por ali. E eles deram a distância permitida de 30 metros. O leproso só poderia chegar perto de uma pessoa sadia 30 metros, com 30 metros de distância. Daqui no outro lado da rua, talvez, mais ou menos isso, 30 metros de distância. E nessa distância, ou dessa distância, eles gritaram para Jesus, pedindo misericórdia, pedindo socorro. Mestre, tenha pena de nós. Tenha pena de nós. É o que eles pediam. E Jesus ouviu o seu clamor e também deve ter gritado para eles. Que se falasse baixinho não dava para escutar lá do outro lado da pista. Deve ter gritado para eles. Apresentem-se ao sacerdote. Foi essa a palavra que Jesus deu a eles. Apresentem-se ao sacerdote. Gritando, Jesus disse essa palavra para eles. Orientou eles assim. Quando Jesus diz, apresentem-se ao sacerdote, Jesus está dizendo, sejam curados. Sejam limpos. Porque não seria o apresentar-se aos sacerdotes que os curaria. O que curou eles foi a palavra de Jesus. Apresentem-se ao sacerdote. Eles não poderiam se apresentar ao sacerdote impuros. A sua enfermidade já havia os excluído do meio do povo, e eles estavam fora dos arraiais. Eles não poderiam voltar ao sacerdote só curados. Então, a palavra que Jesus diz a eles, apresentem-se ao sacerdote, os curou. Eles creram de imediato e foram na direção do sacerdote. Quando eles fizeram menção de ir ao sacerdote, já foram curados. Foram curados por causa da palavra de Jesus. Foram curados por causa da fé que eles depositaram em Jesus. E aí, diz o texto que 9 dos 10 curados, 90% não voltou para agradecer. Talvez eles tenham ido se ocupar em satisfazer a lei
foram se apresentar verdadeiramente ao sacerdote. Foram entregar a oferta pela cura. Talvez, não sabemos. Não diz o texto e provavelmente não. Eles não voltaram noutra ocasião para conversar com Jesus. O texto não diz. Mas talvez eles tenham procurado satisfazer a legalidade da cura. A legalidade da palavra de Deus, da lei de Jesus. Jesus disse: vá apresentar-se ao sacerdote. E eles foram. Mas teve um que não estava muito ligado à lei, que voltou para agradecer. E diz o texto que esse era samaritano. Lucas faz questão de ressaltar que ele era samaritano, que ele era estrangeiro. Lucas também é estrangeiro. Ele faz questão de realçar, Jesus faz questão de ressaltar que os samaritanos, eles têm se sobressaído em fé. Os estrangeiros, eles têm se sobressaído em fé diante dos judeus. Jesus disse que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Então, um samaritano voltou para agradecer. É esse o texto que nós lemos. Aí Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. Esse é o texto que nós lemos. Mas eu quero dizer ainda algo a respeito da doença, que ela segrega, separa, mas une. A doença une. Eles estavam juntos. Era um hospital a céu aberto. Eles cuidavam uns dos outros. Se ocupavam uns com os outros. Se preocupavam uns com os outros. Apesar de serem de nações diferentes, eles estavam unidos. A doença os uniu. E apesar de serem de nações diferentes, eles eram hospedeiros da doença, da coceira, do comichão. Hospedeiros da sarna, do mofo. Também era chamado assim, mofo. Como se a pele tivesse mofado. Tinha algo mofado dentro. E essa doença, ela era externada. Então eles viviam juntos. Eles tinham tudo em comum. Coisa que é difícil encontrar entre os sadios. Eles dividiam o que comiam, dividiam o que vestiam, dividiam o teto, o teto era céu aberto. Viviam ao Deus dará. E essa expressão no Brasil, ela significa que o camarada não tem nada. Viver ao Deus dará é não ter nada. Isso faz parte da nossa cultura incrédula e pervertida. Viver ao Deus dará. Nós vivemos ao Deus dará e vivemos bem. Mas na cultura, nossa cultura brasileira, viver ao Deus dará é não ter nada. Só tem se alguém lhe der. Só tem se alguém fizer.
Menino, não cai nada do céu, não. Você tem que trabalhar, e tem que trabalhar. Mas Deus dá. Deus dá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem dado e vai continuar dando. Deus tem dado e vai continuar abençoando. Então eles viviam assim. Parecia que nada vinha para eles de coisa boa. Sua sorte estava determinada e eles estavam condenados à morte e à segregação. Essa doença, ela representava o pecado. Nenhuma outra doença representava mais o pecado quanto essa doença. O que é essa doença? A lepra. Até hoje, a lepra representa o pecado, até entre nós. Hoje já há uma palavra mais amena com relação a isso. Também já há cura, já há cuidados. A pessoa já pode viver em sociedade. Se não há cura definitiva, mas há tratamento. Eles dividiam também o estigma. A moléstia os rotulava pecadores, imundos, sem perdão e sem cura. Viviam à margem. Foi aí que eles encontraram com Jesus. E Jesus é a porta de volta para a família, a porta de volta para os negócios, a porta de volta para Deus. Jesus é a porta. E eles encontram a porta. Ainda que aparentemente distante, mas eles encontram a porta. Se nós quisermos lembrar de alguns enfermos, nós podemos pensar em Naamã. Naamã, ele teve que dar 7 mergulhos. E aí, nós pensamos que para termos acesso às coisas de Deus, para termos acesso à salvação de Deus, para termos acesso à bênção de Deus, à cura de Deus, o caminho que nós devemos trilhar, primeiro, chegar mais perto. Chegar mais perto, não ficar tão longe. Não ficar tão longe. Por que você está longe? Por que você se afastou? Por que você se afasta? Por que você não crê mais? Por que você não deposita mais fé em Deus, que é todo gracioso? Por que você fica longe? Por que você só vem nas festividades? Por que você só vem quando está doente? Por que você só clama a Deus quando adoece, quando está morrendo? Por quê? Chegue mais. Aproxime-se mais. Você pode chegar perto. Naquela época, o pecador não podia chegar a 30 metros das pessoas consideradas sagradas, sadias. 30 metros, mas de Deus você pode chegar bem perto. De Jesus você pode chegar bem perto. Você pode se ajoelhar, você pode orar, você pode clamar, você pode abrir o coração e Ele vem morar dentro de você. Então chegue mais perto. Primeira coisa, chegar mais perto. Primeira atitude que você deve tomar para ter as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, os milagres de Deus, é chegar mais perto, aproximar-se de Deus. Você está tão longe. Por quê? Também você pode gritar com estardalhaço. Gritar se quiser, chamar o Senhor, implorar. E não necessariamente com microfone ou aumentando o som da voz. Não. Gritar com o coração,
gritar com a alma, aumentar o volume do desejo, aumentar o volume da paixão, da necessidade, dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, eu estou morrendo, eu estou perecendo, eu estou enfermo, eu estou sem salvação, eu estou fora da tua verdade. Senhor, ouve a minha voz. Você pode fazer isso até em silêncio. Gritar a sua dor, gritar o seu desejo de voltar, apresentar-se a Deus com desejo profundo da sua alma, com todo estardalhaço. E você pode também obedecer a ordem de Deus, por absurda que seja. Uma ordem absurda. Naamã disse assim: os rios de Abana e Farfar são melhores do que o Jordão. Por que que o profeta mandou eu mergulhar 7 vezes no Jordão? Será que na minha terra não tem bons rios? Deixa eu ir para casa e lá eu vou mergulhar nos meus rios. Mas não é essa a ordem do profeta. Não é essa a ordem, é mergulhar no Jordão e mergulhar 7 vezes, por sujo que ele esteja. Mergulhar no Tietê, mergulhar no Capibaribe, no Bibiribe e no Rio Doce. Você já pensou? Se alguém dissesse: mergulhe no Rio Doce. Rio Doce do jeito que está hoje, só um filete de lama. Mas se o profeta dissesse a você: mergulhe no Rio Doce, se Deus dissesse a você isso, se disso dependesse a sua cura, se disso dependesse a sua salvação, você teria que obedecer. Obedecer sem restrição, obedecer a ordem, por absurda que seja, vinda de quem vem. De quem vem a ordem? É do Senhor, eu vou obedecer. Eu tenho que obedecer. Foi o Senhor que mandou. Naamã precisou de um servo dele dizer: meu senhor, se o profeta tivesse dito ao senhor para fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Por que que o senhor não vai mergulhar no Rio Jordão? Mergulhe. Faça esse esforço, faça esse sacrifício, quem sabe, não é? Custa nada, nós já estamos aqui, viajamos esse tempo todo. O Senhor trouxe uma oferta para dar ao profeta. Aí ele cai em si, mergulha 7 vezes no Jordão, e quando ele sai do 7º mergulho, a sua pele já está limpa, como a pele de um bebê. Então, obedeça a ordem, por absurda que seja, vinda de quem vem. Jesus disse a eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Mas como nós nos apresentar ao sacerdote se nós estamos leprosos? Os sacerdotes nos botaram para fora. Por que que nós vamos nos apresentar ao sacerdote? Nós estamos leprosos. Eles poderiam questionar, mas eles não questionaram, senhoras e senhores. Eles foram e se apresentaram, ou eles partiram para se apresentar, e antes de chegarem lá, no começo da sua trajetória para se apresentarem ao sacerdote, eles foram curados, porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Que dizer do cego que teve que lavar-se em Siloé? Jesus passou uma lama, veja que coisa mais absurda. Jesus passou uma lama, cuspiu no chão, pegou aquele cuspe com lama, passou nos olhos de um cego. Capítulo 9 de João, passou nos olhos do cego. Depois disse a ele: vá, lave-se no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Obedeça. Obedeça. O que o Senhor está dizendo que você faça? O Senhor disse a você: arrependa-se. Arrependa-se. O Senhor disse a você: converta-se, converta-se. O Senhor disse a você: não minta mais, não minta mais. O Senhor disse a você: não adultere, fique só com a sua mulher, seu cabra. Você faça isso. Faça isso. Respeite a ordem de Deus. É Deus que está dizendo a você. É Deus que está dizendo a você: não abandone seus filhos, não abandone seu lar, não abandone sua igreja, não abandone seu Deus. Deus está dizendo isso. Pela sua palavra Ele está dizendo isso todos os dias a você. Obedeça.
Fique com o Senhor. Voltar para agradecer. E aí onde entra gratidão. Tudo isso para falar de gratidão, tudo isso para dizer o que as irmãs estão querendo dizer com o culto de gratidão hoje à noite. Tudo isso para soletrar a palavra gratidão. Mas a gratidão, ela sai de um coração rasgado, quebrantado, transformado. A gratidão é produto de um coração que foi liberto. A gratidão, ela vem de pessoas que foram salvas, que foram curadas. Culto de gratidão. O que quer dizer isso? O que é gratidão? E aí nós podemos pontuar gratidão. Gratidão, ela é limpa. Limpa. A gratidão não é suja, ela é limpa. Ela vem de uma pessoa que foi perdoada. Aquele samaritano, quando foi limpo, ele voltou para agradecer. A gratidão é limpa. Vem de um coração perdoado, de um coração submisso, perdoado, agradecido. Você se lembra daquela mulher que trouxe um vaso de alabastro caríssimo? Só o vaso era caro, imagine o que estava dentro. Um perfume caríssimo, e o vaso também era caro, era feito de um tipo de cerâmica cara, rara. Ela quebrou o vaso, derramou o produto que estava ali dentro no Senhor. E o Senhor disse: ela foi perdoada, por isso que ela está tão agradecida. É porque ela foi perdoada. A gratidão vem de um coração limpo, de um coração que foi perdoado. Seus pecados foram perdoados. Você foi salvo porque os seus pecados foram perdoados. E se eu disser a vocês graça e paz, o que é que vocês vão dizer? Amém. Muito bem, um amém bem murchinho. Mas se eu disser a vocês graça e paz, o que é que vocês vão dizer? Muito bem. Coração perdoado, graça, é a graça de Deus que perdoa os corações. E paz, é a paz que a gente sente depois que foi perdoado. Aí aquele rapaz, aquele homem, ele foi limpo da sua lepra, foi perdoado dos seus pecados, a sua fé o salvou, ele chegou e ajoelhou-se diante do Senhor. Ele estava limpo. Sabe o que é limpo? É quando a pessoa sai do presídio, depois de pagar um terço da pena, depois de pagar diante da sociedade, diante da lei, o seu mal feito, ele sai limpo. Pode tirar de novo folha corrida. O crente, depois de ser limpo, ele agora pode viver sossegado, em paz. Foi perdoado. Você está devendo? Está devendo a Deus? Está devendo a Deus? Tem acumulado pecados? Arrependa-se. Peça perdão ao Senhor. Ele perdoa os seus pecados, lhe dá a graça do perdão e a paz que vem com o perdão. A gratidão, portanto, ela é limpa. A gratidão também é humilde. A gratidão é humilde. A pessoa que chega agradecida, ela chega em posição de submissão, de humilhação. Ele se ajoelha diante do Senhor Jesus. Ele reconhece que Jesus é Deus. Agradecer ou louvar a Deus é se aproximar de Jesus. Louvar a Deus é pedir a Jesus misericórdia. Aproximar-se de Deus é receber o perdão de Deus em Jesus. Então, a gratidão, ela é humilde. A gratidão também é proveniente
da fé, aquele homem, ele entendeu que foi a palavra de Jesus que o salvou. Não foi o sacerdote, não foram os seus dotes pessoais, suas obras. Ele sabia que era pecador, reconhecidamente pecador por si mesmo e pela comunidade toda, e pela lei. Ele era pecador e ele reconhecia isso, mas a sua fé, nova fé, reconhece que foi Jesus. A fé e a salvação que ele apresenta diante de Jesus. Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Você foi salvo porque teve fé. Então a fé e a salvação são demonstrações verdadeiras de gratidão. Uma pessoa quando apresenta salvação, ou quando se apresenta salvo, uma pessoa quando se apresenta crente, ela está em atitude de gratidão. É um culto de ação de graça que ela está prestando. Ela está vivendo a gratidão, vivendo a salvação, vivendo a fé, apresentando a gratidão todos os dias, em todos os cultos. Motivos de adoração é que não faltam. A pessoa que foi salva, a pessoa que creu. Aquele samaritano, ele tinha uma fé nacional, a fé do povo de Samaria. Você se lembra da samaritana? Ela perguntou a Jesus: onde é que eu devo adorar? É em Gerizim ou em Jerusalém? Jesus disse: nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Você pode estar em Jerusalém, você pode estar em Gerizim, você pode estar na sua casa, você pode estar na igreja. Você tem que adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura. Era essa a fé daquele homem. Ele tinha uma fé nacional, da sua terra, de Samaria. Talvez você tenha essa fé, a fé da sua família, dos seus pais, a fé do seu país. Mas o Senhor Jesus, Ele está convidando a mim e a você para viver a fé nele, para viver agradecido a Ele pela sua palavra e pelo que Ele tem feito por nós. Por isso, Jesus é a porta de volta para a família. Jesus é a porta de volta para os negócios. Porque aquele homem não negociava mais, não trabalhava mais. Vivia de esmolas. A família deixava a 30 metros de distância uma cesta básica para ele, para cada um daqueles. Alguma coisa para eles comerem. E eles levavam lá para o acampamento deles e viviam fazendo isso. Arranjava fogo, cozinhava alguma coisa e comiam, e um cuidava do outro. Mas eles não trabalhavam mais. E agora eles podem voltar para os seus negócios, assim como aquele coxo que pegou a sua cama e saiu quando foi curado, assim como o cego que deixou a sua capa, deixou de pedir esmola e saiu, foi trabalhar. Jesus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, disse Jesus. Então, irmãos, Jesus é a porta de volta para a família. Aquele homem volta para a família, volta para os negócios, volta para Deus. Jesus diz a ele: olha, vai te apresentar ao sacerdote. E se ele não foi naquela ocasião porque ele preferiu falar com Jesus, ele foi tantas outras vezes e continua agradecendo e agradecendo e agradecendo, e a vida dele tornou-se uma vida de gratidão. Que a nossa vida seja assim também, irmãos. Que a vida das irmãs cantoras
do grupo Adoração continue sendo assim, vida de gratidão, porque o Senhor tem nos trazido a sua presença todos os dias. Vamos louvar a Deus. E se você deseja louvar a Deus com a sua vida, entregando a sua vida, se você deseja entregar a sua vida, se aproximar de Jesus, chegar mais perto, se você deseja clamar de dentro da sua alma: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Se você deseja, se você quer que Jesus cure você, salve você, eu peço a você que saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Receber a salvação de Deus. Receber a cura de Deus para a sua vida, para voltar à sua família, voltar aos seus negócios, voltar para Deus. Deus abençoe você, Rosa. O nome dessa mulher é Rosa. E eu gostaria que uma senhora viesse aqui e desse um abraço nela. Ela precisa de Deus. Muito bem. Se há mais alguém entre nós que precisa de Deus, assim como Rosa, venha à frente. Se há mais alguém entre nós que tem sentido o peso de uma vida sem Deus, o peso de uma vida familiar sofrida, se há mais alguém entre nós assim, com esse desejo, em nome de Jesus, estou convidando você a vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma de nossas músicas. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente. Em nome de Jesus. 283. Vamos ficar em pé? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Se você quer se aproximar de Deus, vem aqui à frente. Sabe o que é? É que essa é a maior representação do altar de Deus que nós temos. A maior representação do altar de Deus sou eu mesmo, é você. A maior representação do altar de Deus é a igreja. Essa é a maior representação do altar de Deus. Por isso eu estou dizendo a você: saia do seu lugar e venha aqui à frente entregar sua vida a Jesus. Esse é um símbolo, mas você estará dizendo: eu quero receber Jesus em meu coração, entregar minha vida a Jesus. Eu não posso viver mais sem Jesus. Eu não posso mais viver à margem. Eu não posso, não quero, não vou viver mais com os meus pecados, com a minha vida infrutífera, insalubre. Eu preciso de saúde, eu preciso de salvação, eu preciso de Deus. Você acredita que Deus pode curá-lo? Que Deus pode transformar a sua vida, que Deus pode mudar você? Você acredita? Você quer voltar para Deus hoje? Se você quer, você vai sair do seu lugar e vai manifestar a sua gratidão publicamente. Publicamente. Manifeste a sua gratidão publicamente. Nós vamos orar por você. Vamos cantar.
pedimos, Senhor, pela vida de Tony, pela vida de Rosa e dos outros Tones e das outras Rosas que não vieram aqui à frente, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Teu Espírito falou ao nosso coração. Porque nós temos, Senhor Deus, realmente pecados. Nós realmente estamos distantes do Senhor. Mas nós queremos voltar, Senhor Deus. E de onde nós estamos, de longe nós clamamos, Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre o Senhor e nós. Traze-nos para perto, Senhor Deus. Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para nos sentirmos limpos, Senhor Deus, para sermos gratos. Senhor Deus, aumenta a fé que está em nós, para que essa fé se transforme em salvação, para que essa fé, Senhor Deus, limpe a nossa alma e o nosso corpo. Senhor Deus, nós te pedimos pelos nossos enfermos. Pedimos por Salomão, Senhor Deus. Te pedimos por Roberto. Te pedimos, Senhor Deus, pelos irmãos e irmãs enfermos da nossa lista de oração. Senhor Deus, cura-nos e seremos curados verdadeiramente. Perdoa-nos e seremos perdoados. Salva-nos e seremos salvos. Só o Senhor pode salvar, curar, perdoar. Só o Senhor tem poder para isso. Graças te damos pela vida de Tony e pela vida de Rosa. Estabelece, Senhor Deus, os seus laços afetivos com seus familiares. Abençoa, Senhor Deus, Adriano, marido de Rosa. Abençoa Gabriel, seu filho, Senhor. Abençoa a sua casa, Senhor. Tem compaixão dela. Abençoa também Tony, Senhor Deus, com a sua casa, com seus negócios. Senhor Deus, graças te damos porque tu és a porta e nós podemos entrar, Senhor, e chegar e encontrar alimento sadio para nós em ti, Senhor. Graças te damos por essa palavra, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continua, Senhor Deus, recebendo do grupo Adoração o louvor. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, podem sentar. João vai pegar aqui o nome e endereço de Tony. Deus continue te usando. E Rosa também, a irmã Aureni, conhece, sabe onde ela mora. Nós a conhecemos também. Então vamos continuar orando por eles. E vamos ouvir mais uma vez a adoração, irmãos.
tuas mãos, cravados em teus perfeitos planos. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. Espírito Santo, vem me ensinar minha vida a viver em teu querer. Quero atender o teu chamado, quero te honrar, separa minha vida pra ti. Quero ser só teu. Quebra-me, molda-me, enche-me, transborda-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Chama-me, guia-me, usa-me, renova-me. Minha vida dou nas mãos do oleiro. Tu me chamaste em tua presença e me guiou. O Espírito Santo